Hoje eu vou dar uma dica para você. Não faça deploy na sexta, em produção, tá? E é isso. Brincadeira. Gente, hoje a gente vai falar sobre bugs, os erros, né? A gente sabe que quando vem alguém falando, olha, deu problema em tal coisa, ou você mesmo descobre, não é nada agradável. Mas, sendo bem honesto, você consegue aprender muito com esses erros. Eu vou tentar te passar uma visão de como que você pode aproveitar esses incidentes, esses bugs, para aprender com eles e se tornar um profissional cada vez mais qualificado. Porque, vou ser bem honesto, se você chega para mim e fala, olha, eu já tive alguns problemas tentando implementar tal funcionalidade, e conseguir resolver, talvez você seja o profissional que eu mais vou indicar para fazer essa mesma coisa em outros projetos, porque você já sabe, você já passou pelos problemas. Mas entrando já no detalhe, como que você aprende quando você cria um bug? Porque ele é criado, né, de diversas formas. A primeira coisa que você tem que fazer para aprender é primeiro encarar ele como um aprendizado. Como assim? Você tem que olhar para ele e falar, tá, o que que eu fiz de errado para que isso acontecesse, para que eu não cometa esse mesmo erro novamente. Esse é o primeiro ponto. Na verdade, se eu fosse resumir, seria isso. Mas eu quero entrar em mais detalhe com você para que você exercite um pouco a sua mente e consiga, talvez, na segunda-feira, eu tô falando com você na sexta-feira, por isso fiz essa brincadeira aí do deploy, mas não faça isso. É, eu vou trazer alguns pontos para você e quero que você reflita sobre isso e aplique isso no seu dia a dia de trabalho. E você depois me diz se isso de fato te ajudou ou não, as dicas que eu vou te dar aqui. A primeira já foi, avalie o que que aconteceu. Depois que você avaliou o que que aconteceu, no sentido de que, onde foi o bug? Ou seja, você tem que isolar. Onde foi que aconteceu? Foi no cadastro de cliente, cadastro de produto, na hora que deleta, na hora que insere, o que que aconteceu e quando aconteceu, ou seja, em que parte também aconteceu. Você tem que ter essas respostas, até para você fazer o primeiro passo, porque você não vai pegar lá e vai falar, legal, eu errei isso aqui, já vou anotar. Não, primeiro você tem que entender o que aconteceu, como eu disse, onde que foi, qual parte do sistema que foi, para depois você fazer a análise e virar um checklist para você não cometer esse erro de novo. Mas primeiro de tudo é identificar. Identificou? Você vai partir para o próximo passo, que é isolar. Isolar para poder tentar resolver o mais rápido possível. Porque assim, se você não isola ali o problema, ou seja, chega para você, vamos supor, vamos tentar exercitar a criatividade. Chegou para você simplesmente uma mensagem assim: problema ao cadastrar produto. Nesse momento você pensa, tá, mas será que foi chave duplicada? Será que foi algum valor que foi colocado errado? Será que foi o valor do produto que foi colocado com vírgula? Há diversas possibilidades de problema. Então você tem que fazer o que primeiro? Abrir, se for produção, no caso, abrir, pegar, tentar os mesmos dados que foi tentado fazer o cadastro, se possível, e fazendo seus testes de primeiro do cenário feliz, depois ir fazendo variações. Então, por exemplo, colocar um valor usando vírgula e não ponto, é, enfim, testando todas as possibilidades para você isolar. Depois que você isolou, então vamos supor que o problema na verdade era porque o campo de valor ele estava aceitando só ponto e não vírgula. Você isolou aquilo, você vai entender, poxa, aqui está o problema. E depois você parte para a solução. Depois que você partiu para a solução, aí vai vir a etapa que é o do aprendizado, que é você identificar por que que essa funcionalidade foi para a produção ainda com esse problema. Quem era responsável por fazer os testes? Quem deveria pegar? Onde que foi o gap? Porque nesse caso, falando nesse cenário que eu dei, pode ter sido simplesmente uma desatenção na hora de testar, que acaba que fica no automático. Mas pode ser que também teve uma pressão na hora da entrega que te fez esquecer disso. Pode ter várias coisas envolvidas, então você tem que exercitar. Pega um papel, uma caneta ou um bloco de notas mesmo no computador e tenta identificar quais foram os problemas
para que você monte um checklist, porque no próximo deploy que você for fazer, o ideal é que esse erro desse tipo ele não aconteça novamente, porque você já pegou essa experiência. Pode acontecer? Logicamente pode, mas o ideal é que seja resolvido e não aconteça novamente. Então, de novo, se foi, por exemplo, por causa de pressão com a entrega, pode ser que isso gere mais do que esse problema. Então, se isso acontecer constantemente, você tem que ver metodologia para evitar, ou até mesmo conversar com os responsáveis para talvez ter mais prazo, ou você também está dando o seu prazo de maneira errada, também tem que corrigir isso. Então, o ponto é, você tem que olhar para o seu problema. Primeiro, você identificou que ele existe. Depois, você tenta entender o que, que aconteceu, ou seja, isola para conseguir resolver de forma rápida. Quem reportou o problema, quanto mais informações essa pessoa também trouxer, melhor. Depois que você isolou e corrigiu, aí você vai fazer o levantamento do que aconteceu. Quais foram os motivos para que esse problema acontecesse e para que ele não volte a acontecer novamente. Então, basicamente, essas seriam as etapas que eu faço hoje em dia para poder resolver os problemas. Deu problema? Vou resolver, vou isolar, vou resolver e depois vou entender o que aconteceu. Normalmente o que acontece é a questão da pressão para entregar na demanda no prazo. E aí, dentro disso, desencadeia várias coisas, que é muito provavelmente você deu um prazo que você não metrificou corretamente, só que, lógico, dar prazo 100% assertivo são coisas que levam tempo para se aprender, porque normalmente a gente olha para aquela tarefa e vê, poxa, eu não faço nem ideia de como é que eu vou fazer tal coisa, como é que eu vou dar um prazo. E esse prazo é pedido. Então, o que eu faço hoje é dar estimativas. Então, se eu não tenho visão muito clara, eu estimo um prazo. Se quando está chegando perto dele, eu vejo que vai passar desse prazo, ou que vai ser menos do que eu imaginava, eu simplesmente ergo a mão e falo, olha, vamos ter que rever esse prazo porque não era só o que eu tinha imaginado. Se não tem tempo para poder fazer o levantamento 100% preciso. Que, na verdade, nunca tem, sendo bem honesto. É muito difícil de ter. Mas esses seriam os ensinamentos que eu tenho para passar para vocês hoje. Encare o erro como uma forma de evoluir. Porque você tem que pensar que cada vez que acontece um problema assim, você está evoluindo. Eu chamo bastante de cicatrizes, né? Cada problema que tem desse sentido é uma cicatriz que foi curada e você vai ganhando várias e isso é o que vai trazendo você a um segundo nível, né? Porque sempre que você passar por um problema, principalmente problemas grandes, você vai, quando for fazer de novo, você já vai ter uma visão muito diferente e vai trazer formas melhores de resolver do que você teria antes de ter passado por esse problema. Então, mude um pouco o seu mindset. Ah, me conta aqui se você já faz isso, como é que você soluciona problema hoje em dia, se você anota isso para poder testar novamente, ou seja, fazer um checklist para poder não acontecer o mesmo problema. Como é que você lida com isso hoje no seu dia a dia no trabalho? Ou se você ainda está buscando, já teve buscando emprego, mas já teve algum problema assim nos seus projetos pessoais também, conta aqui que eu quero saber. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado da dica. Se você quer mais conteúdo assim, se inscreva no canal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, porque eu vou trazer muito mais conteúdo assim. E quero te convidar também a fazer parte da nossa comunidade no Discord, da Nautilus Devs. Vou deixar o link na descrição, você vai ser muito bem-vindo lá. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.